Olá. Meu nome é Gabriel Noronha. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias há 20 anos. Neste canal revelo minhas impressões a respeito do meu estudo tanto em relação ao material da igreja quanto fora dela. Sou estudado em línguas, em teologia, em astronomia, em direito, etc. Com este conhecimento, quero trazer descobertas interessantes sobre a doutrina da igreja e a sua veracidade perante um olhar crítico e científico. Entretanto, o que for dito aqui é apenas minha visão sobre alguns assuntos do Evangelho e não são doutrina declarada da Igreja, embora possam esclarecer muitos pontos de doutrina importantes para nosso entendimento da doutrina santos dos últimos dias. Vamos lá? Afinal, o que é o egípcio reformado? Esta é a escrita que Mormon alega ter usado para escrever os registros do Livro de Mormon, na ocasião da compilação de todos os registros que ele tinha à sua disposição. Para sabermos o que pode ser o egípcio reformado, vamos entender primeiro a evolução da escrita egípcia. A escrita egípcia passou por muitas mudanças ao longo de séculos de existência, passando pelo hieróglifo, que se transformou na escrita hierática, e por fim, tornando-se a escrita demótica. Existe ainda uma quarta escrita, o copta, ou cótico, mas esta escrita não estará no nosso estudo, porque se originou bem depois que Leí e sua família saíram de Jerusalém, cerca de 600 anos. Os hieróglifos eram usados para textos sagrados, do grego escrita sagrada. O hierático é a evolução, por assim dizer, dos caracteres hieróglifos, tendo traços de cursividade, uma técnica de escrever o mesmo símbolo com um único traço e rapidamente, originando a letra cursiva. Hierático significa escrita dos sacerdotes, em grego. E por fim, o demótico, que apresenta bem mais cursividade, sendo uma evolução do hierático, e tornando a escrita mais simples e acessível. Demótico significa escrita do povo. Podemos notar no quadro abaixo que, os mesmos símbolos foram sendo simplificados para que a escrita fosse simplificada ao longo do tempo, e tornasse o processo de escrita mais rápido. Voltando à pergunta inicial, o que é o egípcio reformado? Nefe declarou que fazia um registro na língua de seu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. O próprio nome Nefe é um nome mais egípcio do que judeu. De fato, Leí e sua família tinham talvez contato com egípcios, provavelmente pelo comércio. Mas será que o egípcio que Nefe conhecia era o mesmo que Mormon usou para fazer seu registro? Na verdade, os dois egípcios eram diferentes. O egípcio de Nefe provavelmente era ou o hierático ou o demótico. Já o egípcio de Mormon, segundo ele, era uma versão alterada do egípcio de Nefe. Então, qual seria esse egípcio? Temos algumas possibilidades. Poderia ser o hierático, o demótico, ou uma versão reformada de uma dessas duas escritas. Pelos caracteres extraídos do Livro de Mormon, como visto nesta transcrição feita de uma passagem do Livro de Mormon, notamos certas semelhanças em relação ao hierático e ao demótico, mas precisamos admitir que são bem diferentes dos caracteres transcritos das placas de ouro. Existem explicações bem satisfatórias para isso. Primeiro, o egípcio reformado pode ser um resultado da fusão de duas outras escritas, o egípcio e a escrita usada em Zarahemla. Em certo momento do Livro de Mormon, o povo de Nefe se encontra com o povo de Zarahemla, tornando-se um só povo. A união das escritas de cada povo é algo bem natural, resultando em uma terceira escrita diferente das duas primeiras, explicando os caracteres transcritos do Livro de Mormon serem diferentes do hierático e do demótico conhecidos atualmente. Este fenômeno linguístico aconteceu em diversas ocasiões na história, como por exemplo o alemão e o francês terem originado o inglês. Segundo, o Livro de Mormon relata a história de um povo de 1000 anos de história. Em 1000 anos, uma escrita ou uma língua pode ser alterada naturalmente, e parecer irreconhecível para os falantes daquela língua 1000 anos depois. Basta compararmos o português medieval com o português atual. Portanto, não conseguimos chegar a uma conclusão substancial, mas podemos considerar várias possibilidades sobre o que seria o egípcio reformado. A julgar pelas evidências, o egípcio reformado é uma escrita exclusiva do povo nefita, não encontrando paralelo em nenhum lugar do mundo, por se tratar de uma escrita nova modificada por aquele povo por um processo natural de alteração da escrita, a partir do egípcio, seja ele o demótico ou o hierático. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu gostei e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Lembrando que este estudo é totalmente independente, não sendo doutrina da igreja, mas apenas entendimentos meus conforme meus estudos pessoais.
Até o próximo vídeo.